querido, receba o nosso abraço. Estamos de volta, estamos nos preparando para fazer a obra de Deus. Você quer fazer a obra do Senhor? Você não quer, claro, chegar lá no grande dia de mãos vazias, sem ter fruto algum para apresentar. Nosso objetivo aqui é treinar você. Nós vamos aprender juntos, vamos examinar a Bíblia Sagrada e vamos preparar você que tem no coração o desejo de ser útil à causa de Cristo. A gente quer preparar você para isso. Volto a lembrar o que eu tenho dito sempre aqui: nosso foco é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, treinamento de líderes do modelo de discipulado da Galileia. Você sabe que a igreja, ela começou na Galileia. Ali o Senhor Jesus reuniu seus primeiros discípulos, ali às margens do mar da Galileia. Começou ali. Ali Jesus realizou seus primeiros milagres. Onde foi que Jesus realizou o primeiro milagre? Transformando a água em vinho. Em Caná da Galileia, né? Os grandes milagres do Senhor Jesus começaram ali na região da Galileia. Pois bem, então nós estamos inicialmente mostrando para vocês que tipo de mensagem o Senhor Jesus ensinou naquela época. Porque não importa, eu digo sempre isso aqui, o que diz a igreja A, B ou C, o que diz o bispo, o apóstolo, o pastor, o padre, importa o que está na palavra, na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é o nosso manual, é a nossa regra de fé. Eu vou sempre lá em Israel e sempre fico imaginando, reportando ao passado, voltando ao passado, imaginando o que Jesus fez naquelas terras. E eu tenho procurado resgatar não só os ensinamentos do Senhor Jesus, mas também a maneira de Jesus trabalhar, como a forma de Jesus ganhar almas, arregimentar pessoas para o reino de Deus. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a lei e a graça. É muito importante que você compreenda a diferença que existe entre lei e graça. Gente, olha, isso traz uma confusão dentro da igreja tremenda. Porque já nos tempos de Jesus, nós vamos ver nos próximos vídeos aqui, que Jesus foi muito perseguido. Aliás, eu creio que essa mensagem da graça foi que levou Jesus à cruz, a ser tão perseguido, a ser tão maltratado. Porque a mensagem da graça, ela desafia todo o legalismo religioso. A mensagem da graça é a coisa mais linda do mundo, mais maravilhosa do mundo. E existe uma diferença entre o período da lei e o período da graça. A gente tem que entender que são tempos diferentes, é um tempo diferente. Jesus veio para trazer boas novas. O Evangelho significa boas novas. Mudou com a presença do Senhor Jesus. O que aconteceu? Ora, aqui o homem pecou. Então Deus instituiu a lei. A lei é o que? É o Velho Testamento. Você pega a sua Bíblia e ela é dividida entre Velho Testamento e Novo Testamento. São as duas divisões principais da Bíblia Sagrada. Você tem o Velho Testamento, que relata tudo o que aconteceu antes de Cristo. E tem o Novo Testamento, que é a partir do Senhor Jesus. Então, Velho Testamento, Novo Testamento. E não é apenas uma divisão, uma simples divisão na Bíblia, é também uma divisão do tempo, no espaço. Olha só, o homem pecou, Deus instituiu a lei para frear o pecado do homem. E a lei não foi capaz de resolver essa questão. Nós vamos falar muito sobre isso aqui ainda, porque o homem tinha uma natureza de pecados. Até hoje o homem não consegue cumprir a lei. Nós já vimos em vídeos anteriores que a Bíblia diz que se o homem fizer tudo direitinho e errar um só item da lei, será culpado de transgredir a lei integralmente. Então quem é que pode cumprir a lei? A lei é muito rigorosa. A lei não pode ser cumprida por nenhum ser humano, senão
pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos ver alguma coisa aqui sobre a lei, vamos ler na nossa Bíblia. Primeiro, a lei revela o nosso pecado. Vamos ler Romanos 3, 20. Vamos abrir na nossa Bíblia, Romanos capítulo 3, versículo 20. Olha o que diz aqui: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, diante do Pai, confiando na obediência à lei. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Por quê? Porque a lei, ela é muito rígida, é difícil, impossível cumprir a lei. Então, diz aqui a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que é por intermédio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Não foi o que a gente viu nos vídeos anteriores? Que todos nós, seres humanos, pecamos. Então a lei, ela serve para nos revelar que somos pecadores. É através da lei que nós sabemos que estamos transgredindo a lei de Deus. Pois bem, outra coisa que a lei faz, ela ressalta o nosso pecado. Romanos capítulo 5, versículo 20, vamos ler rapidamente. Romanos capítulo 5, versículo 20, diz aqui: a lei foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos entender então, a lei, ela chama atenção para o pecado, porque ela diz o que é pecado, e você sabe que pecou porque existe lei, certo? Então, nós devemos ler o Velho Testamento? Sim, devemos ler. Para quê? Para saber o que é certo e o que é errado, o que é lei de Deus, o que não é lei de Deus. Aqui eu coloquei, por que ler o Antigo Testamento? Vamos ver, Romanos 7,7, o que diz aqui? Diz assim: portanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser por intermédio da lei. Porquanto na realidade eu não haveria conhecido a cobiça, se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Então para que serve a lei? Para a gente entender o quanto o ser humano é pecador. Por que eu leio o Velho Testamento? Porque é aqui que está a lei. É aqui que eu descubro o quanto eu me distanciei da lei de Deus, que o ser humano não pode cumprir a lei de Deus. Você está entendendo? Pois bem, aí veio Jesus. Jesus veio para trazer um novo tempo. Jesus veio para mudar todas as coisas. E é por isso que ele enfrentou muitas dificuldades, porque as pessoas tiveram muita dificuldade de entender a mensagem da graça. Jesus veio para trazer um novo tempo, o tempo da graça, o Novo Testamento, uma nova aliança. A palavra testamento pode ser substituída por aliança. O Novo Testamento é a nova aliança. E o que nós aprendemos na graça? Qual é o destaque a respeito dos ensinamentos da graça? O que a gente pode destacar? Ora, o perdão incondicional. Isso aqui é muito forte na graça. Na graça nós somos perdoados incondicionalmente quando cremos no Senhor Jesus Cristo. E isso na época foi um bafafá tremendo, porque as pessoas não aceitavam isso. Eu vou ler um versículo aqui, Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28. Vamos ler juntos esse versículo? É interessantíssimo. Ele diz assim: concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Mas tem gente que não gosta, fica inventando outro tipo de interpretação para esse versículo, mas está aqui, está escrito aqui. Essa aqui é a Bíblia King James, é mais fácil de você entender, mas é a mesma coisa, lê na sua Bíblia. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, ou seja, quando ele crê, independentemente da obediência à lei. Aí você entende melhor por que Jesus se voltou para aquele ladrão lá na cruz,
Ele era ladrão, aquele homem estava sendo crucificado porque era ladrão. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque graça é perdão incondicional. Deus perdoa simplesmente quando cremos. Eu creio, recebo imediatamente o perdão de Deus. Isso é graça. A própria palavra graça significa favor do Senhor. E para encerrar, eu quero ler apenas o versículo de Efésios. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Vamos ver aqui o que está escrito. Diz assim a palavra de Deus, olha: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, não vem de mim, não vem de você, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Meu irmão, como é que nós somos salvos? Nós somos salvos porque cremos. É isso que a gente tem que ensinar para as pessoas. Não adianta você querer inventar um outro evangelho, sabe? Como a gente vê por aí muitas vezes. Não, para ser salvo você tem que ser perfeito, você tem que ser um bom pai, você tem que ser honesto, você tem que se vestir adequadamente, tem que se vestir desta ou daquela forma. São tabus que criaram, preconceitos, criou-se um estereótipo de evangelho, que não, o evangelho tem que ser dessa forma. Mas na verdade, a pessoa é salva quando ela crê. Isso é graça. A gente vai falar muito mais sobre isso. Então, guarda hoje o que eu estou falando. Pecado, lei. Lei é Velho Testamento. Veio Jesus, trouxe tudo novo. Aí veio a graça. Graça é boas novas, tudo novo. Novo Testamento, perdão incondicional, amor. É isso que é evangelho, e é isso que nós precisamos ensinar para o povo de Deus. Que o Senhor te abençoe. Te vejo no próximo vídeo.